Amados irmãos, terminado o período pascal com o domingo passado, que foi domingo de Pentecostes, a igreja coloca no primeiro domingo, logo após Pentecostes, esta solenidade, solenidade da Santíssima Trindade, onde nós somos ensinados pela igreja a meditarmos em Deus, um só Deus, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui o padre faz até uma explicação para que nós estejamos mais atentos a alguns argumentos de uns irmãos separados. Tem algumas pessoas que pensam, tudo tem que estar escrito na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia, eu não acredito. Então a pessoa não acredita na Trindade, porque não existe essa terminologia Trindade na Bíblia. Trindade é o nome que a igreja, por meio dos padres da igreja, deram a Deus. Deus que é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como muitas outras coisas. Por quê? Porque nem tudo está escrito na Bíblia. Nós temos algumas passagens dos evangelhos, daqueles que conviveram com Jesus, que nos falam sobre isso. João, no final do capítulo do seu livro, capítulo 20, ele diz: Jesus falou, fez e realizou muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. Mas os apóstolos, por mais que não escreveram, continuaram realizando aquilo que ele falou, que ele fez e que ele pediu, mesmo que não foram escritos. Eu vou dar um exemplo. Isso se chama tradição. Vocês têm tradições na casa de vocês? Na família? Lá em casa a gente tem. O que é uma tradição? É algo que não está escrito, mas que é passado de um para o outro, de geração em geração. Vou dar um exemplo. Lá em casa, nem sei falar para vocês quantos anos que isso vem acontecendo. Todo dia 8 ou 9 de fevereiro, nós nos reunimos na casa da minha avó para celebrar o aniversário dela. Isso acontece, eu não sei há quantos anos. Nem sei falar para vocês. Eu tenho 41 anos e eu nem lembro. Talvez foi antes de mim que isso começou. Já virou uma tradição. Está escrito? Não, mas é passado de tradição, de ano em ano. Todo dia 6 de agosto, nossa família se reúne para celebrar o aniversário de falecimento do meu avô. Eu celebro a missa, todos os filhos e netos vêm na casa da minha avó para nós celebrarmos. Então, é uma tradição, não está escrito, mas que é passado de geração em geração. Podem ter outros costumes, cada família tem as suas tradições. Então, muitas coisas que Jesus fez ou falou não foram escritas, mas os apóstolos realizaram e foram passando de tradição em tradição até chegar aos nossos dias. Então, isso é a tradição, tá bom? Então, nem tudo está escrito na palavra de Deus. E uma delas, a Trindade. Não tem essa terminologia na Bíblia para se referir a Deus. Não existe. Mas aí nós devemos nos lembrar do que Jesus falou. Quando vocês estiverem precisando de uma orientação, o que Jesus falou quando ele fundou a igreja? Vamos nos lembrar? Padre, eu sei de cor essa passagem. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. O poder do inferno jamais prevalecerá sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares aqui na terra, será ligado no céu. O que desligar aqui na terra, será desligado no céu. Quando 2 ou 3 de vocês apóstolos estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, os apóstolos, quando se reúnem, é a presença de Cristo no meio deles, para orientar, por meio do Espírito Santo. Tanto que Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse o seguinte para os apóstolos: tenho muitas coisas a dizer-vos. Olha que interessante. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Mas virá o Espírito da verdade e ele vos revelará tudo. Ou seja, aquilo que Jesus revelou era aquilo que os apóstolos conseguiam compreender naquele momento. Aquilo que ele não revelou seria o Espírito Santo que revelaria, porque por meio do Espírito Santo a mente dos apóstolos se abriria. Então, Jesus não disse tudo, não fez tudo. Por quê? Porque uma parte é o Espírito Santo que revelaria aos apóstolos. Por que o Papa está falando isso, gente? Porque Cristo funda a igreja e é o Espírito Santo que a conduz.
Por isso que nós temos muitas coisas na igreja que não estão na Bíblia. Uma delas é a Trindade, fora outras. Por quê? Porque o Espírito Santo foi conduzindo a igreja e foi se organizando. Muito bem. O padre vai falar uma história para vocês, uma história não, um fato que aconteceu, acho que muitos já sabem, mas é bom sempre repetir. Santo Agostinho, um dos grandes santos, filósofos que nós temos do quinto século, ele dedicou mais de 10 anos da sua vida estudando o que é Deus uno em 3 pessoas, o que é a Trindade. 10 anos, não foram 10 dias ou 10 meses, 10 anos. Chegou um tempo que Agostinho, ele estava caminhando na praia. De longe ele viu um rapazinho que fez um buraco na areia e ele pegava com um balde a água do mar e colocava nesse buraco. Pegava a água do mar, colocava no buraco. Pegava, colocava. Agostinho, vendo aquilo, chegou próximo do menino e perguntou: o que você está tentando fazer? E o menino disse: eu vou pegar a água do mar e vou colocar nesse buraco, Agostinho. E Agostinho falou: não, mas é impossível. Olha o tamanho do mar, olha o tamanhozinho desse buraco. E o garotinho, que na verdade era um anjo enviado por Deus para mandar essa mensagem para Agostinho, disse o seguinte para ele: Agostinho, é mais fácil colocar a água do mar neste buraco do que você querer colocar a Trindade dentro da sua cabeça. Qual que era a mensagem? Nós conhecemos Deus conforme a nossa capacidade humana. Se eu quiser cair na presunção, como muitos caem e perdem a fé, na presunção, eu quero entender a Deus, vai perder a fé. Por quê? Porque eu não sou Deus. Para eu entender a Deus, eu teria que estar no mesmo grau que Ele. Como eu não sou, eu sou criado, eu sou criatura. E se eu já erro nas coisas aqui do dia a dia, imaginemos nós queremos entender a Deus. Deus se revelou, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus deixou isso muito claro. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quando eu for, enviarei o Espírito para vós. Deixou isso muito claro. Agora, eu preciso entender, porque se eu não entender, eu vou perder a fé. Meu irmão, você vai perder a fé. Nós vamos. Por quê? Porque nós não compreendemos nem as coisas deste mundo. Queremos compreender a Deus? Ah, padre, mas é necessário. Não, cuidado. Se eu der um liquidificador aqui para vocês, quem dá conta de desmontar e montar ele? Uma coisa material que todos nós vemos. Imagine querer compreender a Deus que criou tudo. O Todo-Poderoso. Nós um dia, quando estivermos no céu, ou nos infernos, até nos infernos, nós sim, teremos esse véu desvelado. Nós veremos a Deus face a face. Aí nós teremos uma visão beatífica, que é a visão que os santos tiveram do Senhor. Enquanto estamos nessa terra, meus irmãos, nossa visão é limitada. Só que hoje eu gostaria de fazer uma coisa que eu nunca fiz com vocês. Vocês já perceberam que muitas coisas do nosso dia a dia é uma trindade? A criação, como foi feita por Deus, pelo Filho e pelo Espírito Santo, tem os traços do seu Criador. Vou dar um exemplo para vocês. Quais são as cores primárias? Quantas são? 3. 3 cores primárias. Vermelho, azul e amarelo. Essas são as cores primárias. Com elas a gente faz todas as outras. Nós conhecemos a temperatura, normalmente, quente, morno, frio. Nós sabemos que toda matéria ela é formada por átomos. Como que é formado um átomo? Prótons, nêutrons, elétrons. 3. O tempo, como é que nós medimos o tempo? Passado, presente, futuro. 3. Nós somos formados corpo, alma e espírito. Interessante, né? Uma família, pai, mãe, filho. Um casamento, noivo, noiva, Deus. Nós temos outras coisas. Para se fazer a dimensão do espaço, nós usamos o quê? Altura, largura, profundidade. Quais são os estados da matéria? Líquido, sólido, gasoso.
céu, terra, mar. Manhã, tarde, noite. Começo, meio, fim. Tem muitos outros aqui, mas acho que não vou ler tudo, não. Para se ter, um exemplo, para se ter fogo, precisa de 3 coisas: atrito, combustível, oxigênio. 3 coisas. Quem é músico sabe disso. 3 coisinhas que nós precisamos para ter uma música: melodia, harmonia, ritmo. Professores de português, para nós termos uma pequena frase, uma pequenininha, quais são as coisas que precisamos, pelo menos para tê-la? 3: sujeito, verbo, complemento. Para nós fazermos, igual estão tendo muitas guerras aí ultimamente, né? Como que eles conseguem marcar um alvo? É necessário de 3 coisas: latitude, longitude, altitude. Nós, seres humanos, nós somos divididos em cabeça, tronco e membros. 3. E por último aqui, por último não, tinha muitas outras coisas, mas os elementos que nós encontramos na natureza: mineral, vegetal, animal. Então nós percebemos a trindade na criação. As características da trindade. Fora muitos outros, eu numerei mais de 45 que eu podia dizer para vocês. Mas, meus irmãos, o Padre fez isso para percebermos. Tudo foi criado por Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é amor. E Ele quer que nós também sejamos como Ele. Deus é 3 pessoas, mas um só Deus. Nós somos muitos, mas devemos ser uma única família em nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.